A frequência de como comunicamos. Nós, os seres humanos, somos criaturas sociais, quer pensemos assim ou não, precisamos de interações sociais com os outros. Desde cedo todos adquirimos um conjunto diversificado de formas de comunicação e, como tal, desenvolvemos o instinto de interagir com os outros e potenciar as nossas interações sociais. Interagir com as outras pessoas é uma parte essencial das nossas vidas desde o momento em que nascemos. Não importa o que façamos, outras pessoas geralmente estão envolvidas em algum momento de alguma forma. Pense nos instintos mais básicos das crianças, por exemplo, que é se conectar com outras crianças. Quando as crianças querem brincar, querer brincar é um indicativo da necessidade de interagir com os outros. É por isso que, para a maioria das crianças, é sempre mais divertido brincar com outras crianças do que sozinhas. À medida que crescemos, essas interações sociais assumem muitas formas diferentes, incluindo construir amizades, cuidar de membros da família, trabalhar com outras pessoas, namorar e manter relacionamentos e muito mais. Ao longo das nossas vidas, as conexões que construímos com os outros são algumas das experiências mais significativas que temos nas nossas vidas. Elas afetam a forma como crescemos e nos desenvolvemos e também afetam a nossa perspectiva sobre a vida como um todo e como nos sentimos sobre o nosso lugar nela. A comunicação é mais do que apenas trocar informações. Trata-se de entender a emoção e as intenções por detrás da informação. Além de sermos capazes de transmitir uma mensagem com clareza, precisamos também ouvir de forma a captar todo o significado do que está sendo dito e fazer com que a outra pessoa se sinta ouvida e compreendida. As frequências mais altas da fala humana são as emoções por trás das palavras. Podemos ficar mais sintonizados com essas frequências e mais capazes de entender o que os outros estão realmente dizendo, concentrando-nos enquanto ouvimos. Consciente ou inconscientemente, usamos as palavras para expressar os nossos pensamentos e as palavras carregam emoções, portanto têm frequência e efeitos em nossa energia. A comunicação é extremamente importante na vida, pois cria uma ponte entre as pessoas, ou seja, conecta as pessoas umas com as outras. Nós nos conectamos com os outros através da energia do nosso ser interior e através da forma como nos comunicamos e as palavras que usamos. Existem muitas razões pelas quais se conectar com outras pessoas é importante e benéfico para nós, mas fazer isso não torna tudo mais fácil. As pessoas são diferentes, somos todos seres humanos, porém temos perspectivas, culturas e crenças diferentes que nos diferenciam uns dos outros. Você já ouviu a expressão, fala o que pensa? Uma frase falada começa como uma ideia. Então, primeiro, o que precisamos reavaliar é o nosso processo de pensamento. E não há maneira mais direta de melhorar o nosso processo de pensamento de maneira positiva do que escrever um conjunto de frases sobre o que nos faz sentir gratos todos os dias e depois lê-las. As pessoas geralmente sabem quando alguém está sendo genuíno e respeitam isso. Na verdade, eles até tendem a gravitar em torno daqueles que sabem que são genuínos e honestos. Parece que a comunicação deveria ser instintiva, mas muitas vezes, quando tentamos nos comunicar com os outros, algo se perde. A internet e outros avanços tecnológicos tornaram-se recursos vitais para nos manter conectados e tornaram mais fácil do que nunca socializar e conectar com as outras pessoas ao redor do mundo com um simples toque de alguns botões. No entanto, não substitui o poder de estar presente fisicamente, o que torna bem mais fácil de comunicar uns com os outros. Pessoas de diferentes origens e culturas tendem a usar diferentes gestos de comunicação não verbal ou palavras diferentes para se expressar. É importante levar em consideração idade, cultura, religião, género e estado emocional ao ouvir ou falar com as outras pessoas. Tem sido sugerido que uma pessoa positiva se comunica de maneira diferente de uma pessoa negativa, e isso pode ser identificado nas palavras e no tom que usamos com mais frequência. As palavras têm impactos na cadeia de relacionamentos que construímos com os outros, porque as palavras podem aumentar a confiança de alguém em si mesmos ou destruí-los. Devemos prestar muita atenção ao vocabulário que usamos quando falamos,
para nós mesmos ou para os outros. A maioria das pessoas é muito descuidada com a sua linguagem. Ao longo da história, aprendemos que as pessoas no poder podem erguer ou destruir nações. Quando pensamos em grandes ditadores da história, suas palavras de ódio, suas palavras de toxicidade, suas palavras de colapso incentivaram as pessoas ao seu redor a cometerem atos aterrorizantes. Lembre-se que nós, os humanos, também somos motivados através das palavras, sejam elas positivas ou negativas. No entanto, isso não nos tira a responsabilidade dos nossos atos. Depois você olha para pessoas como Nelson Mandela, ou Martin Luther King Jr., ou Madre Teresa. Olhe para os grandes construtores de negócios, olha para muitos grandes artistas, eles sempre foram tão cuidadosos com as suas palavras. As suas palavras levantaram a moral das pessoas, e isso é realmente o que as pessoas positivas e com boas intenções fazem. Comunicar-se com os outros de maneira positiva requer que prestemos atenção à maneira como falamos conosco próprios e como falamos com os outros, ou seja, às palavras que usamos, o tom e a intenção. Para fazer isso, devemos ter a certeza do tipo de pensamentos que estamos tendo naquele determinado tempo e espaço. Ou seja, onde estamos? Com quem estamos falando e o que queremos expressar através das nossas palavras. Também a comunicação não verbal deve reforçar o que está sendo dito, não contradizê-lo. O pensamento negativo leva a sentimentos negativos, e isso pode acontecer quando o estresse e a emoção fora de controle surgem. Nem todos os que te ouvem querem te entender, muitas vezes eles só querem responder. Por outro lado, um pensador positivo, primeiramente e principalmente, escuta os outros. Ouvir significa não apenas entender as palavras ou as informações que estão sendo comunicadas, mas também entender as emoções que essa pessoa está tentando transmitir, sem apressarmos em julgar sem tentar entender. A positividade é algo que impulsiona o sucesso e acompanha a maneira como nos comunicamos uns com os outros. As palavras, o tom, a forma como falamos e dizemos, carregam um conjunto de frequências, sejam elas positivas ou negativas. São a porta para desenvolver relações com os outros. É importante não apenas entregar nossas palavras de forma clara e assertiva, mas também como ou quando ou onde dizemos algo pode ser tão importante quanto o que dizemos. Todos nós temos sentimentos positivos e negativos. Se precisamos expressar nossos pensamentos negativos como forma de nos livrarmos deles, temos de aprender a forma positiva de o fazer. Por vezes podemos sentir-nos zangados ou mal compreendidos, mas também devemos permanecer e ser respeitosos. Esvaziar um pensamento negativo através das nossas palavras não significa ser hostil, agressivo ou exigente. A expressão direta e assertiva contribui para uma comunicação clara e pode ajudar a aumentar a nossa autoestima e habilidades de tomarmos uma decisão. Ser assertivo significa expressar os nossos pensamentos e sentimentos e necessidades de forma aberta e honesta, defendendo-nos a nós mesmos e respeitando os outros ao mesmo tempo. As pessoas são muito descuidadas com sua linguagem. Devemos ter consciência de que as palavras que usamos ou elevam a nossa energia ou nos separam uns dos outros. Ao falar com outras pessoas, use a afirmação empática. A afirmação empática transmite sensibilidade à outra pessoa. Primeiro, reconheça a situação e os sentimentos da outra pessoa, depois exponha suas necessidades e a opinião. Devemos sempre ter em mente que as nossas palavras carregam a frequência das nossas emoções. Elas possuem energia que pode repelir ou atrair energias semelhantes. A comunicação eficaz é sempre sobre entender a outra pessoa, e não acerca de ganhar uma discussão ou impor as nossas opiniões aos outros. Lembre-se sempre disso, as pessoas podem esquecer o que você disse em primeiro lugar, mas vão sempre se lembrar de como você as fez sentir. O tipo e tom das palavras que usamos é realmente como um contexto, uma moldura ou um vitral na maneira como vemos o mundo. Você vê o mundo através de uma lente e a sua linguagem forma essa lente de crença. A maneira como você se vê no mundo é em parte por meio das suas palavras. Aqui está uma visão que muda o jogo. Você vê o mundo não como ele é. Você vê o mundo como você é. Obrigado.